A paz do Senhor, meus irmãos. Sexta-feira, final de semana aí, né? Eu espero e peço a Deus que abençoe a nossa sexta-feira e assim também o nosso final de semana, que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas bênçãos, proteção, provisão para tudo aquilo que precisamos, né? Porque tudo vem dele, tudo de bom vem dele e que ele, pela sua misericórdia e graça, possa nos presentear com toda sorte de bênçãos e proteção, livramento, né? Nos desviando do mal também, não permitindo que a gente caia em tentação, nos livrando das tentações e nos fortalecendo para assim também vencer, né? As nossas batalhas, ok? Mas que Deus abençoe o seu final de semana e hoje, sexta-feira, mais um dia, penúltimo dia das nossas lições diárias. Hoje o tema dado para sexta-feira foi a diferença entre o verdadeiro pastor e o mercenário, tá? Mas antes, vamos lá ler o nosso textuário novamente, né? É bom a gente fixar textos bíblicos, né? Ainda mais um texto tão evangelístico quanto esse, que é: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Já falamos muito sobre esse versículo que está em João, capítulo 10, versículo 14. Nós vamos ler ele hoje de novo, porque ele está pedido hoje para sexta-feira, né? E a nossa verdade prática: Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos à sua igreja somos as ovelhas do seu rebanho. Então, hoje nós vamos ver a diferença, né, entre um bom pastor e o mercenário. O mercenário é toda aquela pessoa que trabalha por dinheiro, né? Que realiza alguma coisa por dinheiro e não necessariamente... Perdão, irmãos, eu tô com a garganta, dizem que tá uma virose aí, né? E eu tô há alguns dias já com a garganta meia judiada, mas Deus é mais e vamos que vamos. E a diferença é muito grande do bom pastor e do assalariado, do mercenário. Assalariado faz as coisas por dinheiro, por recompensa, né? E não necessariamente é algo correto. Ele simplesmente faz pelo dinheiro, pela recompensa. Ele só visa ali a recompensa e o dinheiro. E Jesus, ele usou, né, essa explicação, ele usou essa analogia para que a gente entendesse a diferença entre o bom pastor, né? E se você ler lá o versículo 15, né, do capítulo 10, você vai ver assim, ó. 15. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Já o mercenário, não. Vamos ler o texto. Está lá em João, capítulo 10, do versículo 12 ao 14. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Ele não é o dono das ovelhas. Ele é um assalariado. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Aí, novamente, o versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, né? E aí, no 15, que nós já lemos, nós vamos ver que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, por que uma pessoa que não é o dono das ovelhas, ele vai ali para trabalhar numa diária, para cuidar das ovelhas por um valor X, que no final do dia ele entrega as ovelhas, lobo atacando ou não, ele vai receber. Ou seja, ele não está nem aí, ele é que não vai arriscar a vida dele para cuidar, para salvar a vida de uma ovelha. Ele fala, não, ele vai pegar uma ovelha, vai comer e depois eu pego as outras e guardo. Então, o dono das ovelhas, né, ele ama as ovelhas dele, né? Ele cuida das ovelhas dele. E aí também, para pensar.
Se o dono dessas ovelhas, isso é muito importante, se o dono dessas ovelhas não está lá cuidando dessas ovelhas, ele paga um assalariado, é porque ele não está disposto a perder o tempo dele ou ficar lá no sol, no tempo, cuidando de ovelhas, ok? Ele prefere pagar alguém que não vai dar o mesmo trato, o mesmo cuidado que ele naquelas ovelhas, mas um dono de ovelhas que paga alguém para cuidar de ovelhas, ele não está muito preocupado com as ovelhas dele, ok? Na maioria das vezes, quem paga alguém para cuidar de ovelhas é uma pessoa que usa as ovelhas como negócio, ok? Ele também não tem muita preocupação. A preocupação dele é o quanto de lã, é o quanto de leite, é o quanto de carne essas ovelhas vão poder dar a ele, ok? Então, ele tem muitas, ele só quer saber de aumentar o rebanho, e ele paga pessoas para cuidar dessas ovelhas. Quando o lobo vem e pega uma, ele está muito preocupado com isso não. Então, meus irmãos, essa é a grande diferença do dono das ovelhas cuidando das suas ovelhas. Ali, próximo, não abrindo mão de estar ao lado das suas ovelhas, de cuidar das suas ovelhas, de pegar aquelas que estão precisando de uma ajuda maior, de um tratamento, de um cuidado, tomar ela nos braços, carregá-la nas suas costas, ir atrás dela quando ela se perde, entrar na frente do lobo com o cajado, né, com a funda, como Davi usava, para lutar contra leão, urso e lobo. Esse ama as ovelhas, né? Ele conhece as ovelhas e as ovelhas conhecem ele. Meus irmãos, é muito fácil entender isso, né? E isso é uma coisa, não só para nós, como ovelhas, né, entendermos, mas é para os... Não os, eu não estou falando agora de Jesus, eu estou falando dos pastores, né, das pessoas. E quando eu digo pastores, meus irmãos, eu não estou falando só daquela pessoa que é o pastor da igreja que você congrega, do local, da casa que você congrega, na denominação que você congrega. Aquele homem que se formou, aquele homem que foi levantado pastor, né? Aquele homem que tem o título de pastor, que está ali à frente daquelas pessoas, à frente daquela congregação. Eu não estou falando só desse tipo de pessoa, não. Porque eles estão aí, né? Eles estão aí à frente de pessoas e cuidando de pessoas, ok? Mas eu estou falando de líderes, pessoas que naturalmente são levantadas pelo Senhor para conduzir outras, seja lá qual for a forma, ou como pastor, ou como presbítero, ou como evangelista, ou como mestre, ou como professor, ou como um líder, né, de uma juventude, um líder dos adolescentes, né? Então, essas pessoas, elas foram selecionadas para cuidar, para ajudar, né? Para serem pastores, não necessariamente só porque tem título de pastor, mas você é pastor na sua casa, né? Uma mãe é pastora dos seus filhos, ok? Ela tem que conduzir aquelas ovelhinhas, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, né? Para que quando ela crescer ela não se desvie dele. Então nós temos essa responsabilidade, ok? E por que eu estou dizendo isso? Porque existem os pastores do nosso nível humano, ok? E existe o bom pastor, que é o Senhor Jesus, ok? O que eu estou querendo te dizer com isso? Que esse bom pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que deu a vida pelas suas ovelhas, ele não deixa as ovelhas dele com assalariados. Ele não deixa, isso é fato. Se alguém se colocar nessa posição, está fazendo por conta própria. Se alguém se colocar numa posição de assalariado das ovelhas do bom pastor, está fazendo por conta própria, correndo o próprio risco, porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Jamais você será ovelha de outro pastor, somente do bom pastor. Só existe um bom pastor. Qualquer outra coisa além disso é assalariado, ok?
que eu estou querendo dizer para os irmãos? Que nenhum pastor serve, que nenhum líder serve? Não, não é nada disso. Eu louvo a Deus pela vida do meu pastor. É um homem de Deus, é uma pessoa que Deus confirmou no meu coração e é por isso que eu estou lá, naquela congregação. Como um homem de Deus, um homem compromissado com a palavra de Deus. Quanto mais a gente sabe da história dele, mais a gente se orgulha de estar ali debaixo daquela autoridade, né? Daquele cuidado desse pastor. Mas esse pastor, ele nunca vai tomar o lugar do bom pastor. Primeiro porque ele sabe que ele não pode. Ele não tem condições para isso. Ele é um colaborador. Ele é alguém que se coloca ali na brecha para ajudar, porque assim é necessário, né? É preciso que haja essas pessoas. O Senhor levanta essas pessoas, né? No cuidado, no zelo da obra, são os servos talentosos, os servos que se colocam na brecha, né? É o bom servo. Você conhece a história dos talentos, não conhece? Tem os dois que são aprovados e tem o que é reprovado, o servo mau, que não produz nada. Então, são pessoas que o Senhor levanta, sim, no nosso meio, para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos empurrar, para nos apacentar, né? Você lembra que Jesus disse para Pedro, consertando as 3 vezes que Pedro negou Jesus, curando Pedro, né? Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E depois Jesus o curou, perguntando para ele por 3 vezes, Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas então, Pedro. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Passou mais um pouquinho de tempo. Pedro, tu me amas? Senhor, já te disse, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus, mais uma vez, repetiu, assim, curando Pedro do que Pedro tinha feito anteriormente. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, Deus levantou pessoas no nosso meio, sim, tá? Pessoas para nos apacentar, pessoas para nos discipular, pessoas para nos auxiliar, ok? Pessoas que vão estar ligadas diretamente com a gente. Esquece um pouco essas pessoas que nem te conhecem, essas pessoas que podem até estar fazendo algo bom para o Senhor via internet e tudo mais, né? Retire o que é bom e o que não presta você joga fora. Mas valorize as pessoas que estão próximas a você, as pessoas que estão realmente ali cuidando de você, te apacentando, servindo de exemplo para você, mas exemplos ali palpáveis, exemplos que você possa ver, que você possa tocar, que você possa conhecer, ok? Porque é assim que funcionam as coisas no reino de Deus. Não é à toa que Jesus se fez carne para habitar entre nós. Ela precisa que seja assim. Ok? Ela precisa que seja de um para o outro, né? Agora, coisas muito distantes, né? Pessoas que você só conhece da tela, pessoas que você só conhece de ouvir falar, né? Ah, fulano é bom, você aproveita o que é bom, mas valorize as pessoas que estão próximas a você. As pessoas que estão apacentando você, as pessoas que estão ajudando você a crescer, mas estão próximas a vocês. Você é adolescente, você é criança, você é jovem, valorize os seus pais que te ensinam. E se infelizmente você não tem um pai voltado para essa verdade absoluta que é o nosso Senhor Jesus Cristo, você pode ter pais na fé, pessoas próximas a você, que vão te ajudar nesse crescimento até que, através de você, você consiga trazer também o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, os seus tios para a presença do Senhor. Porque nós somos, né, a Bíblia que anda, nós somos a palavra de Deus que anda, fala, né, que está em contato com os nossos familiares. Então, a Bíblia fala uma coisa muito forte, né, que uma mulher temente ao Senhor, ela ganha um marido sem nem abrir a boca, sem nem pregar o evangelho, né? As esposas aí que têm maridos que não são crentes, procure entender isso, procure saber sobre isso, que você vai ver o poder da presença do Senhor na sua vida, dentro da sua casa. E você nem precisa abrir a sua boca, nem para reclamar, né? Muito menos para reclamar, nem para ficar pregando o evangelho, né? Que às vezes até
acaba espantando, né? Porque é de uma forma errada, de uma forma errônea. O que nós precisamos, irmão, não só as esposas, mas também os maridos que não têm esposas crentes, que não têm filhos crentes ou filhos desviados, o que nós precisamos é ser cheios da presença de Deus, porque é impossível alguém que está longe da presença de Deus se aproximar de alguém que é cheio da presença de Deus e não sentir, tá? Essa energia, que é a energia que falta, é o buraco que existe nas outras pessoas. Então, nós precisamos estar em Deus e Deus em nós. Precisamos que o Senhor Jesus seja o nosso bom pastor, ok? Porque nós, como ovelhas do bom pastor, que sabemos reconhecer a voz do nosso bom pastor, nós também vamos proferir palavras e atitudes que condizem com o nosso bom pastor. E essa unção vai escorrer. Né? Quem beber da água que eu der não vai sentir mais sede e ainda vai saciar outras pessoas. Então, vai ser impossível, meu irmão, se você é um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, uma mulher que externa nas suas atitudes, nas suas palavras, né? Nas orações que você vai fazer dentro da sua casa, profetizando bênçãos para a sua família, profetizando a queda dos principados e potestades que atuam contra a vida da sua família, que Deus não vai agir na sua casa e você não vai poder dizer igual Josué falou, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Então, meus irmãos, a gente precisa aprender a discriminar, a separar o que é esse nível humano do que transcende, né? O reino de Deus que não é deste mundo. Então, como cidadão dos céus, a gente precisa entender que só existe um bom pastor, que é Jesus Cristo, que entregou a sua vida pelas suas ovelhas, ok? E ele sabe quem são essas ovelhas e as ovelhas também conhecem ele, ok? E os pastores, líderes, pessoas que o Senhor levanta, verdadeiros em amor, porque o amor vem de Deus e todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, né? Porque Deus é amor. 1 João 4, versículos 7 e 8, né? É tremendo esse texto. Essas pessoas que o Senhor levantou, que são verdadeiras, que caminham em novidade de vida e que dispensam esse amor sobre você também, às vezes tomando do seu próprio tempo para cuidar de você, para poder fazer algo para você. Essas pessoas verdadeiras, que são abençoadas, ungidas e capacitadas pelo Senhor, elas estão aqui para te conduzir, para te apacentar, assim como Jesus ordenou para Pedro e pediu para Pedro e para todos os discípulos, né? Vai e vai pregando o evangelho a toda criatura, né? Porque ele entregou a vida para que isso acontecesse. Só que a palavra de Deus, o evangelho, ele só vai ter efeito quando ele é pregado por outro ser humano, ok? É assim que funciona. Lembra que eu falei para você que o Senhor faz tudo certo, ok? E uma vez eu até brinquei aqui com vocês. Vocês imaginam se o Senhor falasse lá do céu com a voz dele, né? Aquela voz, a voz de Deus, né? E ele falasse e todo mundo ouvisse ele dizendo: arrependam-se. Eu sou o Senhor Jesus Cristo que dei a vida por vocês. Se vocês não crerem em mim, se vocês não obedecerem os meus mandamentos, vocês irão para o inferno. Quem ia deixar de obedecer? Se alguém deixasse, filho, estava mais do que certo que, né? Aí o Senhor podia até falar: bom, esse obedeceu, esse não obedeceu, morre. Não é assim que funciona, meus irmãos. Por isso que o Senhor preparou 12 discípulos, esses 12 discípulos prepararam mais discípulos e hoje em 2025 anos depois, estamos aqui falando de Jesus, né? Para quem quiser ouvir, ok? Assim como os 2 ladrões na cruz, um não quis nem saber, ainda criticou, falou um monte de bobagem, Jesus nem olhar para ele não olhou, meu irmão, né? O da direita defendeu Jesus e perguntou e pediu para Jesus, pediu perdão, reconheceu o seu pecado e o Senhor Jesus virou a sua face para ele com muito esforço, porque Jesus estava muito machucado, muito maltratado, mas Jesus olhou para ele e disse para ele: em verdade eu te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Vocês entendem isso? Então, Jesus se fez carne para trazer a verdade do Evangelho e precisa do homem também para levar a verdade do Evangelho.
Se não há quem pregue, lembra, a mensagem vem pelo ouvir. A mudança, né? A fé vem pelo ouvir. Mas se não tiver quem pregue, e quem é que vai pregar? É outro ser humano, ok? Então é assim que funciona. É de mim para você, de você para mim, de você para o seu próximo, para o seu marido, né? Para sua esposa, para os seus filhos. Não há outra forma, ok? Vem de cima e escorre para o próximo, né? Evangelho, é muito interessante isso também. Evangelho não é mão estendida para receber, não. Isso quem faz é quem está sedento, quem está com sede e com fome, ok? Aí você recebe, você come e você bebe. Assim que você se alimentou, você restaurou, você renasceu, você vira fonte. Aí é daqui para aí. Aí você para de receber dos homens, você começa a entregar para o próximo que está sedento e com fome. Você vai receber de Deus, né? Você lembra que ele falou? Não se preocupe com amanhã, não. Eu cuido de você, né? E cada vez mais o Senhor vai derramar mais sobre você para que você continue a apacentar ovelhas, ok? Então, precisamos entender, precisamos diferenciar, precisamos saber, né? O que é o que. Os nossos líderes aqui, as pessoas que a gente reconhece através do Espírito Santo, para que você não seja enganado, para que você não esteja debaixo do cuidado de mercenário, porque é o Senhor Jesus que está dizendo, não sou eu. Temos que ter cuidado com os mercenários, temos que ter cuidado com os impostores, assim como eu já falei aqui, né? Lembra lá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, impostores que Paulo estava alertando para Timóteo. Mas o Senhor fala para a gente não preocupar com ele. A gente não tem que acabar com eles, nem correr atrás deles, nem ficar julgando e sentenciando ninguém, ok? Temos visto na internet aí pessoas que a gente sabe que não é de Deus, a gente sabe que é um tremendo circo, a gente sabe que é tudo por dinheiro, são os mercenários, né? São os falsos pastores, são os impostores, a gente sabe porque o Espírito Santo nos revela. Né? A gente vê essas pessoas aí sendo atacadas por outras. Pessoas que fazem um vídeo para atacar o vídeo errado da outra. É tudo farinha do mesmo saco mesmo. Quando você assiste um vídeo falando mal de uma pessoa na internet, mostrando os ridículos dessa pessoa e dizendo, tá errado, ele não é de Deus, ele não sei o quê, ele é isso, ele é aquilo, isso é isso. É tudo farinha do mesmo saco, porque o Senhor falou que não é para a gente se preocupar com eles não, que Deus vai cuidar deles. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Espírito Santo não vai me deixar ir atrás dessas pessoas. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Ela está aqui e o Espírito Santo me ensina. Eu não preciso ficar assistindo essas coisas, perdendo meu tempo com essas coisas na internet. Às vezes eu assisto vídeos na internet, eu gosto de assistir. Quando eu passo que estão falando mal de alguém, de algum profeta desse aí, que fica inventando história, que fica... que está na mídia, né? E eu já sei que aquele homem não é de Deus, que aquele homem não tem nada de Deus, ok? Eu já não quero nem ver. Mas estão falando da... Olha lá, as besteiras que ele faz. Eu não quero saber das besteiras que ele faz. Isso é perder tempo. E você pode pensar que não. Mas você está sendo contaminado. Você está comendo e bebendo. Você está ouvindo, você está vendo. Se teus olhos forem bons, teu corpo será bom. Mas se teus olhos forem ruins, tu vai perecer, meu irmão. Então, meu irmão, para de ver essas coisas. Seja abençoado e não amaldiçoado, porque é isso que Satanás quer. São facções dentro da igreja, uns criticando, outros defendendo, é uma loucura. Enquanto a palavra de Deus está sendo distorcida para se adaptar a tudo isso. Você precisa do Espírito Santo, você precisa da palavra de Deus, você precisa do bom pastor. Entendeu? Por que que Jesus não divide o pastorado com ninguém? Ele tem auxiliares, pessoas que ele capacitou, tirou da mesma lama que você e eu e capacitou para essas pessoas apacentarem as ovelhas dele aqui, ok? Mas ele é o bom pastor o tempo todo, porque o seu pastor de carne e osso não habita dentro de você não.
Quem habita dentro de você é quem? É Jesus, é o Espírito Santo de Deus, ok? O que acontece? Se o pastor de carne e osso falar uma bobagem, o bom pastor vai falar, não é isso não. E você não vai na dele, ok? Então, nós precisamos que o bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, seja o nosso pastor. Mas também precisamos, aqui neste mundo, de pessoas levantadas por Deus, honestas e verdadeiras, mas que você só vai saber se são honestas e verdadeiras se você tiver habitando em você o bom pastor, que é Jesus Cristo, o Senhor. Porque senão você vai atrás de mercenário. Você vai ficar indo na conversinha de lobo mau e impostor. Isso é muito importante. Meus irmãos, orem pelo dom de discernimento. Mas orem diariamente, se possível toda vez. Você que está aqui comigo todo dia, assistindo aí as nossas palavras, as nossas leituras, todos os dias lembrem-se de orar a Deus pedindo discernimento espiritual, pedindo para que o Senhor faça com que esta palavra se fixe no teu coração, na sua mente, e que o Espírito Santo abra os teus olhos espirituais, os teus ouvidos espirituais, as tuas narinas espirituais. Sabe por quê? Porque até cheiro tu vai sentir. Você vai ver o que ninguém vê, você vai ouvir o que ninguém ouve. O Espírito Santo vai te alertar, ele vai falar, não, sai dessa, tá fora, não fica, ok? E você não vai ser enganado por mercenários, por assalariados, ok? Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque, olha, não vai ter desculpa. Você não vai poder dizer assim, ó, quando Jesus falar, mostre-me suas mãos. Ah, mas você não vai poder pegar a mão daquela pessoa que você ficou atrás dela e colocar e falar, não, Senhor, eu vi a mão dele porque eu fazia tudo que ele falava para eu fazer. Não vai. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque só existe um bom pastor, que é Jesus, o nosso Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você não vai ao Pai, você não volta para Deus, você não nasce de novo, não vai ser ressuscitado de novo, se não for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você sendo templo, morada do Altíssimo, morada dele aqui na terra. Você nunca vai ser enganado por ninguém. É só você matar o seu eu e obedecer a palavra, mediante a revelação do Espírito Santo. O apóstolo Paulo deixou isso claro. Nós, como homens carnais, no nível humano, nós nunca, jamais seremos capazes de discernir as coisas espirituais. Só discerniremos as coisas espirituais pelo Espírito, né? E o reino de Deus não é desse mundo. Precisamos viver segundo o reino de Deus, aqui na terra, né? Então, meus irmãos, tenhamos isso em mente, tenhamos essa preocupação, vigiai e orai. O Senhor não fala isso? Quem está de pé, quem pensa estar de pé, cuide para que não caia, ok? Né? Quem está limpo, limpe-se mais, né? Então por aí vai, né? O reino de Deus é tomado por esforço. Não deixa frouxo, não. Não vai atrás porque você está vendo algumas ovelhas indo atrás ali, ou uma quantidade grande. A gente tem esse problema, né? Se tem muita gente é porque deve ser bom. Não. Quem disse para você? Geralmente as pessoas querem facilidade. Geralmente as pessoas querem aquilo que é mais confortável. Mas a gente sabe que o reino de Deus é tomado por força, que a estrada é estreita, a porta é estreita. Não sofreu reforma, não. Não foi pavimentado e nem a porta foi alargada. Continua estreito e continua com a porta apertada e continua sendo por esforço, ok? Continua sendo com firmeza, ok? A graça não é de graça. Deus é digno. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é de qualquer jeito. Nosso Deus é santo, é justo, ok? E é digno. Então, meus irmãos,
Peçam o discernimento do Espírito Santo. Peçam para que Ele aguce os teus ouvidos, para que conheça e entenda a voz do seu pastor. Estude a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e tudo que você faça no seu dia seja para a honra e glória de Deus. Tudo, comer, beber, trabalhar, dormir, acordar, porque aí nós vamos contagiar a nossa volta, o nosso meio, os nossos familiares, porque cheios da presença de Deus é impossível você chegar e o mal não sair e as pessoas perceberem, porque o ser humano, ele sente uma falta muito grande de Deus, e mesmo sem saber o que é, mas perto de você ele vai sentir algo diferente, e ele vai querer saber, e aí você vai poder falar, e ele vai se converter. Ok, meus irmãos? Que o Senhor possa te abençoar, né? Como tem me abençoado grandemente com esses momentos aqui. Os irmãos me perdoem aí os pigarros e as tosses, mas eu conto com vocês também para nos ajudar a fazer com que essas palavras cheguem a outras pessoas, né? Com que essa palavra cause alguma coisa em algumas pessoas. Mas isso também, meu irmão, se você identifica, se você percebe e se isso tem sido bom para você. Se isso tem sido bom para você, se o Senhor tem te abençoado, se o Espírito Santo confirmar no seu coração e na sua mente que você pode pegar essa palavra e compartilhar com outras pessoas, seja lá do jeito que você quiser, por WhatsApp, pelas redes sociais, se o Espírito Santo de Deus, do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que o Senhor Jesus Cristo, ao ascender aos céus, deixou para te convencer, para te consolar, para te ensinar a palavra dele, confirmar no seu coração que essa palavra é boa para ser espalhada, faça isso em nome de Jesus. Eu te agradeço por estar aqui me ouvindo, peço a Deus, que sabe quem está me ouvindo, que abençoe o seu dia, que abençoe a sua vida e que possa derramar sobre a tua vida discernimento para que você não vá atrás de impostores, ok? Deus abençoe o seu dia, o seu final de semana, até amanhã, até domingo, lá na Escola Dominical, e a paz do Senhor Jesus.